Bom dia, tô aqui arrumada para sair para trabalhar hoje e eu queria conversar contigo, te trazer uma reflexão para já começar o dia bem, a semana bem. Sim, hoje é domingo e eu tô indo trabalhar daqui a pouco mais. E tava pensando sobre isso e esse assunto me veio à mente e eu queria compartilhar com vocês. Não se iluda com as redes sociais, né? Então comece a semana hoje bem, comece a semana hoje pensando, né, priorizando a tua saúde mental, porque a gente se ilude muito com as redes sociais, né? Eu mesma aqui tenho um canal onde eu compartilho com vocês um pouco da minha vida, compartilho um pouco dos meus pensamentos, mas eu que tô nas redes sociais muitas vezes fico pensando, por que a gente não fala mais? Por que a gente não compartilha mais? Por que não se incentiva muito mais uma vida saudável, saúde mental, sem extremismo, né? Respeitando a escolha de cada um, né? Respeitando as decisões, as preferências de cada um. Mas quando eu entro nas redes sociais, nos últimos dias eu tenho reparado muito como isso nos influencia, mesmo que inconscientemente a gente não tá nem percebendo, né? Mas aquilo ali tá nos influenciando. Daqui a pouco a gente tá se comparando, daqui a pouco a gente tá pensando na nossa vida, que a gente queria que a nossa vida fosse de um jeito e não tá, e não sei o que, coisa e tal. Aí você abre um vídeo na internet de um influenciador que fala que você deveria estar fazendo isso, que você deveria estar sendo mais assim, né? Coisas desse tipo. E você começa a pensar na sua vida, que a sua vida não tá boa, que ela não tá indo bem, né? Que você não tá evoluindo, amadurecendo, porque você não tá fazendo aquilo que aquele influenciador foi lá na rede social e falou. Então hoje eu quero te lembrar de que, ainda que nós dois, você que tá assistindo o vídeo e eu que tô postando o vídeo, estejamos nas redes sociais, que a gente se lembre de não se iludir com aquilo que a gente tá vendo, né? Nem tudo que uma pessoa tá falando na rede social que funcionou para a vida dela quer dizer que vai funcionar para sua vida, né? Nem tudo que uma pessoa tá dizendo que é falta de produtividade, que você tá sendo improdutivo, que você é isso, que você é aquilo. E isso tá gerando às vezes um peso na consciência, na tua consciência, porque você escolheu um estilo de vida diferente, você não escolheu aquele estilo de vida. E aquela pessoa tá pregando aquilo ali, né? Tá falando daquilo ali como se fosse a verdade absoluta, né? Se você tem que comer desse jeito, você tem que se vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito. Então sim, eu tenho um canal, compartilho aqui minhas ideias, mas eu tento sempre priorizar a saúde mental, tanto na minha vida quanto no que eu posto aqui. Então hoje eu quero te lembrar, priorize a sua saúde mental, tá? Não se iluda, não seja influenciado por tudo que é influenciador, porque muitos influenciadores hoje em dia estão movidos pelo dinheiro, pelas publicidades, né? Pelo tanto que eles vão ganhar de publicidade. E se você está sendo influenciado por pessoas que são motivadas só pelo dinheiro que cai na conta delas, então cuidado para onde você está levando a sua vida. Cuidado quem são as pessoas que você está ouvindo, porque elas estão sendo motivadas pelo dinheiro. Enquanto elas conseguem visualizações e influência, elas estão ganhando dinheiro. E você está ficando sem paz de espírito, porque você não está ganhando nada a não ser consciência pesada, né? Vendo um conteúdo que está te dizendo que você deveria estar fazendo isso, comprando aquilo, sendo assim, falando assim, comendo isso. E sim, eu também estou nas redes sociais, eu também assisto conteúdos, eu também entro aqui nas redes sociais e pego inspirações para minha vida, para o meu dia a dia, de alimentação, de estilo de vida. Mas quando eu saio da rede social, eu tento me lembrar de quem eu sou, quais são os meus planos, quais são os meus objetivos, se aquilo que eu acabei de assistir me deixou mais ansiosa ou tá me motivando a sair da minha zona de conformismo,
se eu tô incomodada porque eu deveria estar tomando uma atitude, ou se eu tô incomodada porque eu fiquei ansiosa, porque aquilo ali, sabe, me atacou. Tem conteúdos que parece que estão te vendendo algo maravilhoso e estão atacando você, né? Você se veste de uma determinada forma, mas aquele conteúdo diz que se você se vestir assim, as pessoas não vão te levar a sério. A verdade é que nós deveríamos respeitar a nós mesmos e respeitar o próximo, independente da roupa que a pessoa está vestindo, né? Mas aquele conteúdo está dizendo o quê? Que você vai transmitir uma determinada ideia, uma determinada mensagem, e é verdade. Mas a gente deveria estar respeitando as pessoas, não pelo que elas vestem, mas porque a gente tem que respeitar, né? Então o conteúdo que você está assistindo, né, reflita, não seja 100%, né, influenciável, manipulável por aquilo que você está assistindo. Eu tenho entrado nas redes sociais nos últimos dias e olhado para esses conteúdos e pensado, nossa, quanto que essa pessoa está ganhando para gravar esse vídeo? Se ela não estivesse ganhando nada, será que ela estaria gravando esse vídeo? Será que ela estaria falando bem desse produto se ela não estivesse ganhando um cachezinho? Eu sei que tem influenciadores na internet que não estão ganhando cachê, que estão dando a sua opinião sincera. Eu procuro seguir e usufruir desse tipo de conteúdo, né, que não tá fazendo publi o tempo todo. Não tenho nada contra a publicidade, né, porque ela existe, isso existe, ok. E por isso que nós temos que refletir e cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde mental e refletir se aquilo que a gente está assistindo, né, se aquele conteúdo, se aquela frase, se aquela reflexão, se aquele pensamento, se aquela ideologia, se aquela filosofia de vida, né, se aquilo ali realmente vai trazer saúde para nossa vida ou vai nos deixar ansioso, né, vai causar dúvidas em nós, vai fazer a gente, né, começar a ficar mal, sentir que a gente está errado, que nossa, toda a vida que eu vivi até aqui tá errada, né? Então, refletir sobre as coisas, beleza, né? Ficar com consciência pesada não é legal. E a maioria dos conteúdos que eu tenho aberto às redes sociais e têm sido lançados pra mim, tá? São conteúdos de pessoas que estão fazendo publicidade, de pessoas que eu sei que estão ganhando dinheiro pra falar daquele produto, pra dizer que o produto é maravilhoso e não sei o que e tudo mais. Só que a pessoa tá trabalhando, ela tá fazendo uma publicidade, ela tá ganhando dinheiro em cima daquilo ali. Mas eu e você precisamos nos questionar, nos perguntar e refletir se eu realmente preciso gastar meu dinheiro com isso. Só porque aquela pessoa tá dizendo, porque aquela pessoa tá dizendo, porque ela tá ganhando dinheiro, porque esse é o trabalho dela, né? Então a gente tá vivendo num tempo em que os influenciadores falam que tal coisa é ruim, que tal coisa é boa. Mas a gente nem para pra refletir se aquilo vai ser bom ou não para nós mesmos, se a gente precisa ou não viver esse estilo de vida, se a gente precisa ou não disso para ser feliz, para se satisfazer, ou então se a gente precisa ou não comprar determinada coisa. A gente não está refletindo, a gente só está abrindo nossas redes sociais e muitas vezes sendo bombardeado desse tanto de conteúdo de pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Então sim, eu estou nas redes sociais, mas eu tenho sim colocado um polimento, feito um polimento sobre tudo isso. Eu entro nas redes sociais e estou refletindo sobre o que eu estou assistindo. Eu saio das redes sociais e penso se eu realmente preciso disso na minha vida, ou se meus planos são outros, se eu realmente preciso comprar determinada coisa, ou se eu estou sendo influenciada, né, pelo tanto de elogios e pelo vídeo bem feito que aquela pessoa fez e que tá me dando vontade de comprar aquele produto, né? Então, assim, reflita, tá? Cuide da tua saúde mental e não seja influenciado por todo o conteúdo que você vê na internet, porque a maioria dos conteúdos que estão nas redes sociais hoje são de pessoas que estão recebendo dinheiro para dizer que determinada coisa é boa ou é ruim para sua vida, mas eles estão fazendo isso por trabalho, estão fazendo isso para ganhar dinheiro. E você? Por que você vai fazer isso? Né? Então fica essa reflexão para que nós tenhamos uma vida com mais paz de espírito, com mais saúde mental, porque eu acho que, infelizmente, o que a gente menos vê nas redes sociais hoje é uma influência gratuita
a saúde mental, né? Muitas vezes a gente vê ali postagens sobre saúde mental, mas é de algum médico, é de algum psicólogo, a pessoa já quer te oferecer o serviço dela, né? A pessoa já quer que você entre em contato ali para fazer uma consulta, alguma coisa assim. Então ainda está muito ligado ao marketing, né? Ainda está muito ligado ao mercado, ao dinheiro, né? E o conteúdo gratuito, né? Que realmente te ajuda a você ter mais saúde mental sem tá tentando te vender nada em troca, sabe? Ainda existe, mas é minoria. E é sobre isso que eu tô falando hoje, sobre você priorizar a sua saúde mental e você não se influenciar, porque a maioria das pessoas que estão na internet hoje estão vendendo alguma coisa, né? Os influenciadores estão trabalhando como marqueteiros, como publicitários de alguma coisa, seja comida, seja estilo de vida, né? Seja um produto específico. E aí a gente fica sentindo, eu não tenho isso, né? Então a minha vida tá toda errada, porque eu não tenho, isso tá faltando na minha vida. Ou quando você abre a rede social e uma pessoa diz, nossa, eu tô me sentindo muito mal porque faz tanto tempo que eu não vou no salão de beleza, faz tanto tempo que eu não viajo, e você que nunca viajou, e aí você abre a rede social e fecha a rede social e sai se sentindo muito pior, sai com a autoestima lá embaixo, porque esse não é a sua vida, essa não é a sua vida. Então quando eu digo pra você cuidar de você, pra você cuidar da tua saúde mental, né, é nesse sentido, né? Fecha a rede social e pensa, alguém disse que aquilo ali deveria ser o seu estilo de vida? Alguém disse que se você não tiver isso, você vai ficar triste? Aquela pessoa que postou o vídeo tá triste porque ela não tem aquilo, mas e você? Até você abrir a rede social, você tava se sentindo bem, né? Você não tava sentindo falta daquilo, e de repente você abriu a rede social e viu aquele vídeo que aquela pessoa postou, e agora você tá sofrendo porque você também não tem, porque você também não tá vivendo, porque você também não tá fazendo, né? Então, nós estamos nas redes sociais, mas a gente precisa parar, né, para refletir, né, e não só ir sendo influenciado, né, sendo manipulado por todo tipo de conteúdo, e às vezes isso acontece inconscientemente, a gente não percebe, né, a gente só abre a rede social, fecha a rede social, vê aquele conteúdo porque você precisa disso, porque você precisa daquilo, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, e quando vê você tá com a tua estima lá embaixo, você tá se comparando, né, e a tua saúde mental tá indo pelo ralo, você, ao invés de começar o dia, né, nossa, que bom que eu acordei com saúde, que bom que tem um trabalho hoje para ir para trabalhar, você já acorda assim, né, destroçado por dentro, com o teu emocional, com o teu psicológico quase destruído, né, então assim, ó, toma cuidado, tá? Reflita, priorize a sua saúde mental, porque a rede social se tornou um lugar de vendas, se tornou um lugar de publicidade. E a sua vida não é uma vitrine, a sua vida é a sua vida, a minha vida é uma vida real, né? E nem todos nós estamos vivendo como os influenciadores que estão sendo pagos para falar bem ou falar mal de alguma coisa, e nós não. Ou uma pessoa que sempre teve um estilo de vida e aí nos últimos meses ela não tá tendo, e nossa, tá sendo tão difícil para ela. Tudo bem, para ela tá sendo difícil porque mudou o estilo de vida dela. Mas para mim e para você, qual é o seu estilo de vida? Qual é o meu estilo de vida? O que você sonha? Quais são os seus objetivos? Né? Não permita que alguém te coloque nessa teia, nesse jogo, nessa armadilha, né, em que aquela pessoa está sentindo alguma coisa, não é você que está sentindo, né? Aprenda a separar quem é você do que o que você está vendo na rede social, a sua vida, do que é a vida de um influencer, né? Mal sabemos nós se aquela pessoa que está postando aquele vídeo, ela é feliz na vida dela. Às vezes ela tem muito mais dinheiro do que você, mas e se ela não estiver feliz, ela não vai dizer isso na rede social, porque ela está sendo paga para vender uma imagem, né? Então, cuidado, né? Não se deixe influenciar tanto, né? Não permita
que outra pessoa diga pra você o que você deveria estar vivendo, sentindo ou fazendo hoje, e simplesmente aceite essa ideia, né, sem nem parar para você refletir na sua vida. Não projete, não deixe que o influencer projete a vida dele em você, os sentimentos dele em você, as faltas dele em você, né? E não projete você na vida do outro, que a sua vida é sua vida, e a minha vida é minha vida. A vida do influencer é a vida dele. Tem influencers que são pessoas maravilhosas, né? Não é uma crítica à profissão, mas a gente abre as redes sociais e elas estão lotadas de todo tipo de publicidade e você já não sabe se você confia no que aquela pessoa diz ou se você nem olha porque a pessoa está sendo paga para falar aquilo ali, né? E muitas vezes a gente abre a rede social, né? E ao invés disso tá nos deixando melhor, ao invés de a gente se sentir melhor, a gente sai se sentindo mal. Não, nem tudo é inveja, amado. Não, nem tudo é inveja. As pessoas hoje em dia, a gente abre a rede social e vê aqueles vídeos, né? Ah, porque você tá criticando, é porque a pessoa queria estar no teu lugar, é porque a pessoa tá com inveja. Em alguns casos é. Em outros casos, as pessoas estão criticando porque elas estão vendo que tem um defeito ali, que tem um erro, ou que aquilo ali não tá legal, né? E então, assim, hoje em dia tudo que é crítica é inveja. Algumas podem ser, outras não, né? Então a gente tem que aprender a separar uma coisa da outra, a trazer esse equilíbrio, né? A exercitar a reflexão e não aceitar tudo que estão te vendendo, porque você decide o que você compra. Não é o vendedor que decide o que você compra, tá? É você que decide se você vai comprar o que o vendedor está te vendendo, tá bom? Você não é obrigado a levar para casa. A pessoa tá te vendendo, tá insistindo, tá te dizendo que é bom, mas é você que decide no final das contas, tá bom? Então tenha um dia, uma semana abençoada. E lembre-se de cuidar de você mesmo. Lembre-se de ser feliz, de se satisfazer com a vida que você tem, com a pessoa que você é, de estabelecer os seus objetivos e não aquilo que as pessoas estão dizendo que você deveria ser ou fazer, né? E se a rede social tá te fazendo ficar triste, se comparar, né? Ter baixa autoestima, então tá ligando um sinal de alerta aí pra você, tá? Então, até a próxima mensagem, até a próxima reflexão e que seja uma ótima semana para você.